Ó, sabe quem tá? A Jani. A Jani, presidente da PP Maringá. Jani, tudo bem? Boa tarde, Jani. Oi, Lupe, boa tarde, presidente Silvio. Que bom estar aqui com vocês. Nesse momento eu estou falando aqui online do estado do Paraná, na minha casa, cidade onde eu moro, que é a cidade de Maringá, aqui, região norte do estado do Paraná. E que bom poder estar participando do Festap. Agradecer imensamente a esse projeto lindo, ao nosso presidente Silvio Soledad, que está aí acompanhando tudo de perto, a toda a equipe da PP que está trabalhando, a diretora Renata Alcade, que fez a curadoria do Festap. É muito engajamento, muito conteúdo de qualidade. Parabéns mesmo, e é um privilégio para a PP Maringá estar participando dessa edição do Festap, aqui mandando as nossas vibes paranaenses para todo mundo que está acompanhando no Brasil inteiro. Eu sou Jani Lima, como você falou, Lupe, Silvio, sou profissional de comunicação e marketing, estou trabalhando no mercado perto de 20 anos, sempre com construção de audiência, seja em rádio, TV, internet, cinemas também, né, público de cinema, e eventos culturais. Hoje, aqui no estado do Paraná, eu coordeno conteúdo do Grupo Maringá de Comunicação, que é um grupo de emissoras de rádio, é um grupo de emissoras de rádio, um grupo de empresas de eventos, portal de notícias, né? Trabalhamos com conteúdo. Também estou como presidente da APP Maringá, como nosso presidente Silvio falou, que é uma honra trabalhar aqui com uma entidade que tem mais de 20 anos, a nossa APP aqui está com 20 anos. Um abraço para toda a minha diretoria que está acompanhando o Festap. E também estou, no momento, como diretora de comunicação e marketing da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. E hoje estou muito feliz de estar aqui, porque vamos bater papo com uma pessoa que tem muito para falar sobre o tema do Festap, que é o Nino. O Nino da Silva está no mercado há 19 anos, já atuou em veículo de comunicação, já atuou como anunciante, dedicando uma boa parte desse tempo como profissional de mídia, trabalhou em agências de publicidade, já teve passagem pelo grupo Calas, já teve passagem pelo grupo Scala, Wonderman, Publicis, New Style, Santa Clara, Grupo Dentsu, Peppery, Person do Brasil, Repense, e atualmente o Nino está na gestão de ad service da Globo, e ele está aqui com a gente nesta tarde de domingo. Oi, Nino, boa tarde para você. Oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que estamos? Muito prazer. Muito prazer, que bom estar aqui com você. Vou aproveitar que nós dois estamos aqui no vídeo e agradecer as marcas que estão apoiando essa edição do Festap, nossos apoiadores que tornam tudo possível, a Adstream, Globo, Ótima, SBT Games, Tids, Big B, Compass, Colab, Edita, Cast, a SPM e também a Flix Media. Hoje o nosso papo é super legal, né, Nino? Então, sim, eu vou deixar o microfone com você para você começar o papo e aí a gente vai se falando aí durante a sua apresentação. Fica à vontade. Bacana, legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite e agradeço pela oportunidade, porque além de praticar, de colocar no dia a dia o que a gente faz, né, no mercado publicitário, de poder dividir isso, né, poder passar para as pessoas e compartilhar metodologia, processo, ponto de vista, que é importante, acaba sendo para a gente também um jeito da gente aprender mais sobre isso, né? Aprender um pouco mais sobre como fazer esse trabalho. Então hoje a gente vai falar aqui sobre dados, o futuro do mercado, olhando para como se trabalha hoje com os dados, e também um pouco para como a Globo está olhando tudo isso, né? Porque a gente está falando de um veículo que é representativo demais, né? Não só no Brasil, como no continente, e ter um ponto de vista da Globo em relação a esse assunto também acaba sendo bem importante. Bom, para começar, eu começaria dizendo que a gente olhava para o mercado publicitário, né, para a maneira de se fazer mídia de uma maneira bem cartesiana até anos atrás. E isso mudou muito, né? Não é mais uma coisa de linhas retas, onde você apenas estabelece uma demografia
e em cima dessa demografia você também acaba achando as suas recomendações de canais e meios. Com a profusão absurda que existe hoje de pontos de contatos, para poder falar com o target, né, com os diferentes targets que existem, você precisa olhar para a estratégia de mídia como uma matriz caótica de dados que você precisa organizar dentro de um storytelling em que faça sentido, né, em que as coisas façam sentido. Então hoje você deixou de fazer apenas uma planilha, por exemplo, com uma programação, para você montar um raciocínio denso mesmo, um raciocínio grande, amplo, e depois condensá-lo numa estratégia e numa recomendação tática para implementar uma campanha. Bom, olhando para isso, o que fez esse universo mudar tanto foi basicamente a possibilidade da gente começar a usar dados, né? E quando a gente fala de dados, especialmente hoje no nosso mercado, a gente está falando de uma coisa que parece ser um hype apenas, né? Apenas o hype do momento, mas não é. Os dados sempre estiveram aí, não foi o mercado publicitário que inventou os dados, mas assim, é agora que a gente está conseguindo olhar para eles, encontrá-los, captá-los, lê-los, interpretá-los e aplicá-los. Aplicar o aprendizado que eles nos trazem, né? Então, assim, isso acaba sendo bem importante, especialmente quando a gente está falando sobre, por exemplo, medir, fazer gestão de campanha. Na hora que você está pensando em fazer um plano de campanha, você já precisa estar muito bem paramentado de ferramentas e de recursos para que você possa fazer uma boa captação de dados, um bom gerenciamento deles, né? Para que você possa encontrar, por exemplo, fazer, por exemplo, um movimento de sair da demografia pura e simples, né? O corte de ambos AB 2535, 2555, ele deixou de de ter esse peso, essa importância toda, porque dentro desse universo enorme você tem muita coisa, muito comportamento, muita informação que acaba se perdendo se você não considerar as diferentes personas que existem ali dentro, né? E para você ter a noção dessas personas, você precisa estar olhando para os dados, precisa estar olhando para aquilo que os olhos não veem sem um bom trato, né? Sem um bom cuidado com isso. Então, você olhar para dados é olhar, além da demografia, fazer pesquisas de desk research, por exemplo. É você fazer pesquisa aberta, pesquisa customizada, para você descobrir informações muito pessoais ou mais próximos do pessoal possível. E também você usar os cookies, por exemplo, que estão aí disponíveis. Obviamente que a gente tem uma questão aí com os dados, o third party data, que a partir de 2023 tende a ter uma configuração diferente. Você usar dados de terceiros para poder segmentar campanhas, ou até mesmo para poder direcionar ações de forma mais personalizada, mais customizada. Mas o fato é que hoje eles ainda existem, estão aí, estão disponíveis. E com isso, especialmente dentro do seu database, você consegue fazer um bom trabalho de gestão desses dados para poder montar um plano, mas também para poder gerir a sua campanha. Você vê que, em geral, a gente olha para esforços de comunicação apenas como um único funil, né? Se você pegar, por exemplo, um funil de campanha, ele normalmente é construído por visibilidade, né? Por awareness, por exemplo, lá no topo do funil, passa por um meio de funil que fala sobre um pouco de verticalização, fala sobre um pouco de gerar interesse, até você chegar na ponta final do funil, que é venda, basicamente. E fica parecendo que a conversão toda está lá na ponta, está lá no fundo do funil. Só que no meio do funil e no topo dele tem muita conversão acontecendo, e você só vai pegar isso se você estiver de olho nos dados, nas informações, no que tá acontecendo e no que a sua campanha está trazendo para você. No topo do seu funil, onde você está muito mais trabalhando visibilidade aberta, onde você está conversando de forma mais ampla com o seu target, impactando não só o seu target, mas a órbita de influência dele, tem muita informação ali que mostra para você, por exemplo, se as pessoas estão reconhecendo a sua marca, se elas estão entendendo a mensagem, se aquilo está gerando alguma favorabilidade para a marca, para o produto, se as pessoas estão manifestando interesse de compra, porque ali dentro desse topo de funil, você já tem uma conversão acontecendo. Ali em cima, ali já tem uma conversão. É aí que você encontra, por exemplo, os meios, né? TV, o out of home, o rádio, que normalmente são meios que acabam ficando de fora da atribuição de resultados, porque
não são traqueáveis, né? Agora, eles não são traqueáveis para você medir um resultado, muitas vezes direto até a venda, mas eles são amplamente traqueáveis se você analisar o que as pessoas que estão sendo impactadas pela campanha estão achando, e também pelas pessoas, por entender o que as pessoas que não estão sendo impactadas também estão pensando. Para você ter uma noção, uma noção mais clara, né? uma visão mais clara do que realmente está acontecendo e se você está realmente conseguindo fazer uma comunicação efetiva. Isso é dado, isso é informação, isso é aquela partezinha, aquela partículazinha de informação que você encontra numa resposta, muitas vezes numa informação que vai ajudar a classificar uma pessoa, e aí com esses insumos, você cruzando esses insumos, processando esses insumos, aí sim você vai ter informação, vai começar a ter inteligência, né, para poder levar para frente. E só lembrando que dado, quando a gente fala de dado é só insumo, dado não é informação, né? O dado ele existe, a função dele é basicamente essa. Você levar o dado para frente como se fosse uma informação, acaba te levando, te levando para um equívoco, porque o dado em si não diz nada. Agora, ele combinado, ele processado, ele organizado, ele vira uma informação, e aí sim você consegue usar. Além disso, tem um outro ponto que é bem interessante, que é as ferramentas que a gente usa para poder captar os dados, registrar os dados, elas não conhecem as histórias por trás deles. Então, assim, o seu olho é muito importante no processo. Então, não tem como você substituir, apenas ferramentalizar as coisas, apenas automatizar. Tudo isso é muito importante. Mas uma coisa que a gente não pode deixar tomar conta é essa coisa que, por vezes, parece chegar um pouco no mercado, que é uma espécie de glamourização do dado, a ponto da gente achar que ele por si só resolve, que uma ferramenta que capta dados e mostra eles organizados minimamente, já está resolvendo os problemas. E muitas vezes não, aliás, quase nunca não, porque você precisa do olho. Um exemplo disso é vou dar um exemplo bem simples, uma campanha que está acontecendo de mídia no ambiente digital, por exemplo, ela apresenta uma performance em determinado momento e, de repente, você vê que a curva de performance dela, de aproveitamento, que muitas vezes é um CTR, é um CPV, que é um custo por view, ou até mesmo um aproveitamento de views em cima de um volume de impressões compradas, apresenta uma variação. E a ferramenta só te mostra isso, né? É o seu olho, é você que está gerindo, que vai saber dizer que aquela variação aconteceu porque você fez uma mudança no material, que você fez um ajuste em algum ponto. Tá? Então, basicamente é isso, é como o nosso mercado está hoje. Hoje não dá mais para fazer nada sem você olhar para os dados, especialmente quando a gente está falando de planejamento e quando a gente está falando da parte de execução, a parte de gestão de uma campanha. E uma coisa importante também que a gente precisa ter em mente é a gente está sempre endereçando o máximo que a gente puder dentro da nossa comunicação, dentro da execução de um plano, seja ele de mídia, ou seja ele de CRM, que é uma comunicação um pouquinho mais direta, endereçar os aprendizados tirados a partir da combinação desses dados que a gente está falando aqui. Então, assim, acabei de levantar uma série de pesquisas, uma série de informações, fui no meu database, olhei dados como RG, CPF, idade, seja lá quais forem os dados que você tiver, tirei conclusões daquilo, criei clusters de públicos, personas, comportamentais, etc. Só que na hora de fazer a campanha, por exemplo, na hora de fazer uma abordagem junto ao nosso público, a gente simplesmente, às vezes, ignora tudo isso. Parece que a gente não criou pensando naqueles dados, naquilo que os dados trouxeram. E aí, você tem uma campanha que tende a não funcionar, ou funciona em partes para determinados objetivos, mas no macro, na grande performance, que vai desde o topo do funil, onde você tem as conversões acontecendo ali dentro, de reconhecimento de marca, de percepção, de valor, etc., até você chegar no fundo dele, você acaba tendo uma quebra, né? Quebras de performance, de efetividade. Então é importante a gente levar isso para frente, né? Falar sempre sobre... falar nas nossas campanhas, nas nossas abordagens, aquilo que a gente pensou e planejou olhando para os dados.
Fica à vontade se você quiser comentar alguma coisa. Tô vendo que você está passando ali alguns slides para me ajudar aqui. Mas se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, Elcio. Bom, eu não estou ouvindo Pronto, desculpa. agora sim. Estou aqui, estou te ouvindo bem aqui. Mutei porque eu estou acompanhando o YouTube, estou recebendo algumas mensagens aqui, as pessoas perguntando, Jani, pergunta isso para ele, pergunta aquilo. Então, eu queria te fazer. Nós falamos aí um pouco sobre a importância dos dados, né? Como que você consegue, Nino, dentro dessa estrutura de Globo, atribuir resultado aos dados, principalmente de TV e de rádio, que, como você falou aí, não são traqueados, né? Não consegue Exatamente. fazer esse acompanhamento. Como é que você, nessa estrutura de Globo, está fazendo isso? Ou qual é a solução que você está buscando? Hoje a Globo, assim, a Globo sempre fez esforços, sempre trabalhou, exercitou, discutiu a importância de usar as informações, os dados, para poder encontrar onde é que estão os pontos de resultados gerados pela veiculação de campanhas nas suas propriedades. Acontece que se já vinha fazendo isso, esse ano, em 2021, a partir do início do ano, a Globo deu um passo ainda maior, criando uma área chamada Ad Services, que é a área que eu cuido hoje junto, que atua, né, é associada ao time de inteligência de marketing, que é capitaneado pela Gabriela Cicito. Então a gente criou essa área e nessa área, nesse time, a gente desenvolve alguns estudos que ajudam a entender como que a marca estava antes de começar a fazer a sua campanha, como que ela foi variando a sua percepção junto às pessoas e como que ela ficou depois. Então a gente vai tirando algumas fotos em cima para poder descobrir como que está a percepção das pessoas sobre determinados atributos dessa marca. E aí com isso a gente vai apontando caminhos, como por exemplo uma determinada marca quer se posicionar num território de tecnologia, e aí na comunicação dela a gente já deixa isso apontado. Olha, na hora de você criar o seu filme, na hora de você criar os seus materiais e criar a sua mensagem, tenta colocar nesse conteúdo argumentos e insumos que traduzam esse território que você quer trabalhar. E aí com isso a gente vai percebendo que a percepção popular em relação à marca naquele atributo vai mudando também. Mas também acontece da marca não seguir essa orientação, por exemplo, porque as marcas são livres e as agências também para poderem criar. Muitas vezes acontece da marca querer medir um atributo, não trabalhou esse atributo como principal ou como pelo menos com algum destaque na sua mensagem, e aí a gente acaba conseguindo mostrar para esse cliente que ele não cresceu ali, mas o concorrente dele que trabalhou a mensagem de determinada forma conseguiu crescer. Então isso é um jeito também da gente mostrar que, de fato, a televisão, falando especificamente da televisão, ela é muito efetiva para poder gerar percepção, para poder mudar a percepção das pessoas em relação a alguns aspectos de uma marca. E com isso a gente começa a educar, começa a preparar mais o nosso mercado para começar a olhar para esse meio, TV, rádio, meios que não são traqueáveis diretamente, como muito efetivos para certas performances, só que sendo medidos apenas com serviços que demandam uma abordagem junto às pessoas, né, fazendo pesquisa mesmo, fazendo um trabalho mais customizado para essas marcas. Então é dessa forma que a gente consegue mostrar para os clientes o quanto as coisas estão se movimentando, funcionando. Além disso, a gente também faz outras coisas, né, como esse time de Ad Services já desenvolveu uma metodologia para Brand Lift, outra para Share of Mind, um tracking que eu vou comentar um pouco mais para frente, para poder medir o efeito de ações no conteúdo, porque é diferente você medir o efeito de uma grande campanha no tempo e de você medir o efeito de uma ação no conteúdo acontecida exatamente naquele momento. E além disso, outros serviços que ajudam a medir a performance de certos formatos dentro de pacotes comprados. Com isso a gente consegue mostrar para as marcas que, olha, você anunciou, você fez tal coisa e as pessoas que te assistiram
acharam isso, a percepção de marca mudou aqui e ali, a favorabilidade mudou, a intenção de compra variou para cima ou para baixo, e aí os clientes conseguem tomar decisões no dia a dia deles. Esse resultado, ele é passado para todas as campanhas ou ainda para algumas campanhas maiores, alguns cases? Como que está no dia a dia isso? Hoje a Globo já está, hoje ela é muito incomodada com o resultado. A Globo ela discute resultado até em pequenas ações. Então hoje todos os clientes da Globo, quando você compra alguma coisa na Globo, você já acaba tendo algum tipo de serviço. Obviamente que dentro de algumas escalas de verba você tem determinados tipos de serviços e em outras você tem outros tipos de serviços. Mas no geral, pacotes como patrocínio, projetos especiais, compras avulsas, projetos regionais, todos eles já estão saindo, por exemplo, de fábrica, vamos dizer assim, já com um plugin, né, com um módulo de serviços, sempre pensando no seguinte: esse produto, esse projeto, esse programa, ele contribui mais para gerar retenção de marca, retenção na mensagem. O outro é muito mais para gerar visibilidade. O outro ajuda muito na frequência, na recorrência da abordagem. Em cima desses entregáveis mais técnicos, a gente elabora o plano de serviços, pensando que a marca, para estar naquele programa, ela tem que estar querendo crescer de determinadas formas, em determinados aspectos, determinados atributos às vezes. E aí, com base nisso, a gente faz as recomendações de serviço. Quando a campanha começa, o cliente simplesmente já está acompanhando tudo, já está sabendo o que está acontecendo, porque muita coisa é feita previamente, antes de iniciar uma veiculação. E também com uma plataforma de visualização de campanha que a Globo vai lançar agora no final do mês de outubro, que é a sua plataforma oficial de visualização de campanha, que é o Globo Pulso. As marcas conseguem acompanhar a evolução, a efetividade, como está o aproveitamento de mídia deles. Enquanto isso, estão também olhando os resultados de serviços. Então, você vai ter acaba tendo dois braços, né, dois pilares bons de informações, como está indo a minha campanha e como está indo a percepção junto às pessoas também. Obrigada, Nino. Vamos em frente. Não, vamos em frente. Então, assim, e aí, seguindo, né, como é que eu pelo menos estou vendo o futuro do mercado. O futuro do mercado praticamente ele já chegou, né? E ele já chegou dizendo pra gente que não dá mais para você discutir mídia, discutir campanha, discutir comunicação, propaganda, apenas do ponto de vista de audiência. A audiência não é resultado, a audiência é apenas um entregável. Um grande entregável, mas ele é um entregável. Ele não é o resultado na ponta final. A gente precisa, eu acho que é importante entender que uma vez uma pessoa do mercado me falou: não existe mercado, não existe empresa anunciante. Né? As empresas em geral não têm no seu contrato social o objetivo de anunciar. Né? O que elas têm é o objetivo de vender, elas são comprometidas com os produtos delas, com as vendas dos produtos delas. Elas anunciam justamente somente para poder estimular isso, para poder vender mais, para poder se posicionar melhor. Basicamente isso. Então, assim, com base nisso, não dá mais para você chegar no anunciante e falar: olha, faz uma campanha aqui, veicula aqui, ou vai para esses canais aqui, que você vai ter um volume de impactos tal, e isso é maravilhoso. Você vai impactar muita gente, vai cobrir muita gente, e possivelmente você vai ter um resultado muito, muito bom. Isso não cola mais, isso não é mais aceitável. E isso é uma coisa para o futuro, mas que já foi antecipada, já está sendo discutido isso hoje. As marcas estão querendo saber, especialmente as marcas que são mais bem estruturadas no seu departamento de marketing, que têm um investimento recorrente em campanhas, elas querem saber o quanto as pessoas estão percebendo a mensagem dela, o quanto as pessoas estão entendendo a mensagem dela, querem mudar as coisas no meio do caminho, de acordo com o entendimento das pessoas, querem saber em tempo, se não real, um D+1, D+2, se eu tenho mais chance de vender com esse argumento do que ou com esse outro. E para isso você precisa medir performance de formato, performance de canal, de programa, de abordagem, de mensagem.
E para fazer isso você é só com serviço, só prestando serviços, né? Só ficando de olho. Vai começar um programa novo, você já tem que estar com um pacote de serviços acoplado, já funcionando, já com o setup pronto, as marcas também já com seus formulários preenchidos, a sua pesquisa estruturada e tudo funcionando bem. Porque vai acontecer de estar no segundo mês, no primeiro mês de veiculação, e o cliente não quer esperar chegar no final do mês para poder saber se as coisas foram bem ou não. Ele quer saber no decorrer das coisas se tudo está andando bem, se tudo está performando bem. Eu vejo que ainda não é um comportamento massivo, essa perseguição ostensiva aos dados, aos resultados em tempo quase real, mas já é muito densa em alguns lugares, para algumas marcas, para alguns players do mercado. E a Globo, ela simplesmente não está esperando esse futuro chegar. A Globo já foi antecipando essa etapa e já construiu seu time de Ad Services, que junto ao time de inteligência de marketing a gente trabalha sem demanda. Então, muitas vezes a marca nem começou uma campanha com a gente ainda. A gente já está estudando o setor dela, a gente já está estudando como é que as pessoas estão se comportando em relação a esse setor. Se tem uma campanha para sair, a gente quer saber, quer crescer onde? Qual é o KPI principal da marca? É awareness? Awareness não é necessariamente um KPI. É um entregável essencial para você conseguir um determinado KPI. Eu quero saber o KPI, eu quero saber a métrica. Quero crescer em determinado atributo, mas quer crescer quanto? Você já mediu para saber quanto que você está hoje? Porque se não mediu, a gente vai medir para saber e a gente estabelecer uma meta em cima desse KPI, para crescer nesse atributo. Então, assim, é com essa pormenorização que a gente está olhando para as coisas e, assim, o futuro ele pede isso. Tem muita coisa legal para acontecer no futuro, tem muita coisa legal que a tecnologia aponta para o futuro, mas tem uma parte desse futuro que já está hoje funcionando, já está vigente hoje, especialmente em algumas esferas, de algumas marcas, de algumas agências. E aí os veículos precisam estar preparados, né? A Globo, para não correr atrás, ela já sai na frente, pensando nisso. E é importante mesmo, e não só para a Globo, para qualquer veículo isso é importante, para qualquer player do mercado é importante isso. E aí, falando um pouquinho mais sobre, para poder aprofundar e já caminhar aqui para a terceira e última parte dessa conversa, dessa explanação aqui, o que a Globo está fazendo, né? Porque eu falei aqui, en passant, que a Globo está de alguns pontos que a gente está construindo, mas o que a Globo está fazendo é isso, construir um time de Ad Services, já tem uma cultura sendo estabelecida dentro de casa, para que a gente possa discutir com base em dados, em informações, em inteligência analítica, tudo que a gente recebe como demanda. Então nada entra como uma demanda simples e sai como como um entregável simples. A gente sempre tem que passar por uma camada de análises, de estudos. E com esse desenvolvimento que a gente está lá dentro, o que está acontecendo é que já com quase um ano de experiência, de exercícios feitos, mais de 500 entregas realizadas, mais de 600 ondas analisadas e 500 entregas feitas, a gente já está construindo um histórico, está começando a construir um baseline por setor, por marca, por tipo de programa, por canal, o que é importante para o anunciante se sentir mais seguro de que anunciar na Globo, de que fazer algo na Globo, tocar qualquer projeto na Globo, vai deixá-lo amparado pelo que tem de mais avançado em relação à gestão, leitura e interpretação de dados. Isso acaba sendo bem importante. Então a gente passa ali por esforços de Share of Mind, Brain Lift, o Neural Lab, que é um serviço que a gente desenvolveu para avaliar a efetividade de uma mensagem executada num filme de 30, mas também em formatos de um patrocínio como de futebol, por exemplo. O que cada formato entrega, como entrega, o potencial de visualização, o potencial de gerar emoção, de gerar motivação, memorização, etc. O trabalho de eye tracking também, que é muito importante para a gente ter uma noção e ajudar os clientes a entenderem por onde o olho das pessoas está passando mais na tela, está ficando mais na tela. Isso é bem importante também.
Além disso, também tem o Global Tracking, que é um serviço que mede a efetividade direta das ações no conteúdo. Você patrocinou uma prova num BBB, por exemplo, muitas vezes você já tem a repercussão num Twitter da vida, em alguns canais, mas aquela não é necessariamente a percepção da população que assistiu ao programa no Brasil todo, né? Para você ter essa percepção, você usa o Global Tracking e aí você consegue muitas vezes deixar o cliente a par de uma situação muito mais real, muito mais clara de como realmente foi a percepção popular. Às vezes você faz uma ação, patrocina uma ação, uma grande prova num reality, as pessoas começam a falar mal da marca porque aconteceu alguma coisa na prova que eles não gostaram, e aí você acha que aquilo é sua marca, aquilo é o que as pessoas acharam. E muitas vezes não, muitas vezes um tweet sobe num trend topic, por exemplo, com apenas 2.000 menções. E aí a gente vai fazer um estudo como esse do tracking que a gente faz, e a gente ouve as pessoas no Brasil todo dizendo que não, adoraram a marca, a favorabilidade aumentou, a intenção de compra, avaliação, NPS, né, que é o índice que mede ali o potencial de recomendação daquela marca. Tudo foi muito bem, as pessoas só não gostaram de um aspecto específico da ação. E aí você consegue separar o joio do trigo, né, saber exatamente do que as pessoas gostaram e não gostaram. Além do Global Tracking, também a gente já vem desenvolvendo alguns outros, como o Global Scan, que é um serviço bem bacana, que consiste basicamente em escanear o QR Code, ou clicar num botão quando são projetos digitais, e você cai no chatbot para responder uma pesquisa rápida, com um número alto de respondentes. Também tem o Reaction, que é um outro serviço bem bacana também, que a gente que ajuda a medir, né, o apelo emocional de algumas mensagens junto à audiência. E a gente tem outros serviços que ainda estão em desenvolvimento e sempre vai ser assim, sempre vai ser beta, né? A gente não vai fechar o escopo de serviços oferecidos ao mercado apenas num grupinho pequeno de 5, 6 serviços. A gente tem um grupo de bons serviços que a gente já testou e já viu que funciona bem, e agora é hora de desenvolver mais, de trazer mais. Além disso, também tem o Globo Pulso, que é a nossa plataforma que permite visualização dos dados de campanha, que era uma coisa que o mercado demandava há muito tempo já, né? Alguns grandes players têm seu visualizador de campanhas, de resultados de campanha, e a Globo agora também vai ter o seu, né? Você tá rodando uma campanha na TV aberta, na TV paga, Globoplay, no digital, seja onde for na Globo, e você tem os resultados ali acontecendo, sendo validados, alguns semanalmente e outros diariamente. Então, o que é importante para a marca olhar e ver a campanha dela acontecendo, ver a efetividade da campanha dela acontecendo, podendo exportar os dados, usar e cruzar com outras informações. Então, isso vai dar mais inteligência, vai gerar mais dados, vai gerar mais informações para os clientes também. E com isso a gente vai acabar construindo um data lake de serviços com informações históricas, com um baseline bem composto, bem formado. E com isso a gente fica mais próximo, né, desse futuro que a gente sempre olha como uma coisa distante, mas que a gente também já vê ele acontecendo em alguns pontos do nosso mercado. Então basicamente é isso. Dado é importante, nós não inventamos isso, o mercado não inventou os dados, o mercado apenas encontrou meios de poder captá-los, lê-los, interpretá-los e aplicá-los como informações construídas. Basicamente isso. Agora, não fiquem só de olho nos dados, né? Olhem também use o olho, não é só o dado que importa, é a sua interpretação, né? A ele que importa. E tenta sempre direcionar a sua comunicação com base no que os dados te trouxeram e que as informações te trouxeram. Basicamente é isso. Se você faz isso, você tende a ter resultados e performance de ponta a ponta. Muito legal, Nino, muito legal. Assim, a Globo sempre teve uma liderança em processos inovadores, em tecnologia, em processos dentro não só da produção de conteúdo, mas na publicidade também. E a gente vê que esse é um caminho sem volta, mas eu vou te fazer uma pergunta bem difícil agora. Como eu estou aqui no interior do Paraná,
Eu queria perguntar agora para o profissional, Nino, como é que você enxerga toda essa mudança? Porque é uma mudança que requer inovação, orçamento e talentos. Como é que Exatamente. você enxerga tudo isso sendo aplicado nessa imensidão que é o Brasil, em estados, nos interiores, né? Estou aqui representando o Sim. interior do Brasil, então vou te fazer essa pergunta difícil, né? Porque você convivendo com tudo isso, vê o jeito de fazer de Globo, e você já olhou assim para o mercado e falou, poxa, se o mercado fizer isso, vai ser legal. Esse modelo aqui é acessível para todos os mercados, mesmo aqueles que não têm ainda a estrutura necessária. Responde essa difícil pergunta para a gente, por favor, Ah, Nino. claro. Assim, na prática, primeiro tem um ponto de vista, né? A gente, no mercado publicitário em geral, eu sinto que ainda existe um olhar ainda muito restrito para aquilo que acontece em São Paulo, quando muito ali no Rio, em Minas, mas no geral, muito centrado no que acontece em São Paulo. E o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é o Itaim Bibi, eu costumo dizer para as pessoas. Então, assim, eu acho que com tanta ferramenta boa que nos ajuda tanto, com a internet num nível em que está, e olha que a gente não usa, ao meu ver, nem 30% do potencial que a internet tem hoje, e com tanta cabeça preparada, com tanta gente acessando tanta informação, eu acho que assim, eu acho que os profissionais que estão começando, não necessariamente se formando agora, mas os que já estão formados, estão se estabelecendo no mercado, eles vão ter que aprender, vão precisar aprender e se aculturar com isso, a olhar o Brasil como Brasil. Não existe um Nordeste, existe Bahia, existe Pernambuco, existe o estado, existe a cidade. Muitas vezes você precisa ir até o bairro. Então, assim, agora é uma exigência maior. Eu acho que cada vez mais você vai ter que ser 2, 3 vezes mais técnico, elaborar mais, pesquisar mais e aprofundar mais os seus estudos, as suas avaliações, sejam de persona, seja de persona, de target, de mercado, de setor, porque não dá mesmo para você conversar no Brasil com o Brasil de uma forma única. Você precisa ir até Maringá, você precisa entender o que está acontecendo lá, como que as pessoas pensam lá, qual é a cultura do lugar. E dentro disso ainda tem clusters, ainda tem perfis de pessoas, comportamentos diferentes. Dá trabalho, mas eu acho que é uma questão de mindset, de você pensar que você vai precisar ir por esse caminho. Uma coisa que pode atrapalhar isso é o fato de isso onerar demais o processo para agências, por exemplo, onerar demais para alguns anunciantes, mas eu acho que também dentro do espectro da tecnologia, eu acho que existem maneiras de você fazer isso sem onerar tanto, sem se penalizar financeiramente tanto. O fato é que, com tanta informação disponível, tanto dado disponível, não justifica mais você fazer uma campanha com uma única abordagem, por exemplo, para o Brasil todo, sabendo que as pessoas são completamente diferentes, as culturas são diferentes e as pessoas olham a mesma mensagem de forma muito diferente. Obrigada, Nino. Então, a gente está aqui no Festap falando para universitários do Brasil, de norte a sul, para publicitários, já profissionais, mas na essência é um evento que fala com universitários, né? Com academia, então já fica aí todas essas informações de prestar atenção nessas aulas aí, nesses conteúdos, porque isso vai ser importantíssimo na vida, né? No trabalho, na vida prática. Nino, Exatamente. muitíssimo obrigada pela sua participação, por ter trazido essa reflexão tão bacana e essa experiência de como a Globo tem trabalhado com os dados. Muito Prazer te obrigado. conhecer, né? Prazer foi meu. Obrigada pela generosidade aí no papo. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, pelo tempo, pela atenção e sempre que me chamarem, estou à disposição. Ok, obrigado, nosso presidente Silvio. A gente vai agora para um break. Daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo muito bacana do Festap 2021. Fica aí.